Aventureiros espanhóis, holandeses, portugueses e britânicos. A Holanda saiu triunfante em 1750, mas muito embora os holandeses controlassem Java, eles precisaram de mais de 150 anos para subjugar as ilhas circunvizinhas. Quando os japoneses invadiram a Indonésia durante a Segunda Guerra Mundial, as forças holandesas ofereceram pouca resistência. Em consequência disso, os indonésios, especialmente os javaneses, sofreram terrivelmente. Em seguida à rendição japonesa, um líder carismático chamado Sukarno apareceu para declarar a independência. 4 anos de lutas finalmente terminaram em 27 de dezembro de 1949, quando os holandeses arriaram a sua bandeira e devolveram a soberania a um povo que não conhecia nada além de lutas e dominação por mais de 3 séculos. Sukarno tornou-se o primeiro presidente da nova república. Governar a Indonésia, contudo, mostrou-se um desafio maior do que derrotar os holandeses. Longe de ser homogêneo, o arquipélago de cerca de 17.500 ilhas era um caldeirão fervente de tribalismo, culturas divergentes, dezenas de idiomas e dialetos, além de grupos de diferentes etnias que acalentavam hostilidades seculares. Os conflitos eram frequentes e brutais, e Sukarno deu um basta. Suspendeu o parlamento em 1960 e foi nomeado presidente vitalício em 1963. Estreitou alianças com governos comunistas em todo o mundo, em troca de treinamento e equipamentos militares. Enviou tropas indonésias armadas pela Rússia para a vizinha Malásia numa tentativa de disseminar o comunismo por todo o Sudeste Asiático e conquistou a aprovação dos líderes socialistas mundiais. A oposição cresceu e um golpe foi desfechado em 1965. Sukarno escapou de ser assassinado apenas pela rápida interferência da esposa. Muitos dos seus chefes militares e os seus mais próximos colaboradores não tiveram semelhante sorte. Os acontecimentos eram reminiscências daqueles ocorridos no IRA em 1953. No fim, o Partido Comunista foi responsabilizado, especialmente as facções alinhadas com a China. Nos massacres iniciados nas forças armadas que se sucederam, um total estimado de 300.000 a 500.000 pessoas foram mortas. O comandante militar, General Suharto, tomou posse como presidente em 1968. 19 em 1971. A determinação dos Estados Unidos de afastar a Indonésia do comunismo cresceu porque o resultado da Guerra do Vietnã estava parecendo muito incerto. O presidente Nixon começaram uma série de retiradas de tropas no verão de 1969 e a estratégia americana assumia uma perspectiva mais mundial. A estratégia concentrava-se em impedir um efeito dominó de um país após outro caindo sob o domínio comunista e concentrar-se em 2 países. A Indonésia era a chave. O projeto de eletrificação da MEN era parte de um plano abrangente para assegurar o domínio americano no Sudeste Asiático. A premissa da política externa americana era que Suharto serviria a Washington de maneira semelhante ao Shah do IRA. Os Estados Unidos também esperavam que a nação servisse como modelo para outros países da região. Washington baseou parte da sua estratégia no pressuposto de que os ganhos obtidos na Indonésia poderiam ter repercussões positivas por todo o mundo islâmico, especialmente no explosivo Oriente Médio. E se isso não fosse incentivo suficiente, a Indonésia ainda tinha petróleo. Ninguém conhecia ao certo a magnitude ou a qualidade das suas reservas, mas os sismologistas das companhias petrolíferas eram superlativos quanto às possibilidades. À medida que eu meditava sobre os livros da biblioteca municipal, 1 mm, entusiasmo crescia. Comecei a imaginar as aventuras à minha frente. Trabalhando para mim, eu estaria trocando o rude estilo de vida do corpo de paz por um outro mundo mais luxuoso e glamouroso. O meu estágio com Claudine já representará a realização de uma das minhas fantasias. Parecia bom demais para ser verdade. No mínimo eu me sentia em parte justificado por passar aquele período naquela escola preparatória só para homens. Alguma coisa a mais também estava acontecendo na minha vida, e eu não estávamos nos dando bem. Acho que ela deve ter percebido que eu estava tendo uma vida dupla. Eu me justificava como resultado lógico do ressentimento que sentia contra ela ter me forçado a casar antes. De mais nada. Não interessa que ela tenha me sustentado e suportado ao longo dos desafios da nossa missão no corpo de paz no Equador. Eu ainda havia como uma continuação do meu padrão de abandonar o controle dos meus pais. É claro que, quando olho para trás, estou certo que o meu relacionamento com Claudine era o fator mais importante. Eu não podia contar sobre isso, mas ela sentia. Em todo caso, decidimos nos mudar para apartamentos separados. Um dia em 1971, cerca de uma semana antes da minha partida programada para a Indonésia, ao chegar à casa de Claudine encontrei a mesa de centro da sala de jantar disposta com um sortimento de queijos e pães, e havia ainda uma bela garrafa de Belgiolais. Ela me brindou. Você conseguiu. Sorriu, mas alguma coisa parecia menos que sincero. Agora você é um de nós. Conversamos sobre nada especial por cerca de meia hora. Então, enquanto acabávamos com o vinho, ela me dirigiu um olhar diferente de todos os que eu já vira antes. Jamais conte a ninguém sobre os nossos encontros, disse num tom de voz solene. Nunca o perdoarei por isso, jamais, e vou negar toda vez que encontrar você. Ela me fuzilou com um olhar, talvez única ocasião em que me senti ameaçado por ela, e então me deu um sorriso frio. Falar sobre nós tornará a sua vida mais perigosa. Fiquei embasbacado, sentia-me péssimo, mas depois, quando caminhava sozinho para o Prudential Center, tive de admitir a esperteza do esquema. O fato era que todo o nosso tempo juntos fora gasto no apartamento dela. Não havia o menor resquício de prova sobre o nosso relacionamento, e ninguém na mente estava implicado de maneira nenhuma. Havia também uma parte de mim que gostava da honestidade dela. Ela não me decepcionara da maneira como os meus pais tinham feito a respeito de Tilton e Middelburg. Capítulo 4 Salvando um país do comunismo. Eu fazia uma imagem romanceada da Indonésia, o país onde iria viver pelos próximos 3 meses. Alguns dos livros que eu ler apresentavam fotografias de mulheres lindas vestidas com sarondes de cores vistosas, exóticas dançarinas balinesas, xamãs soprando fogo e guerreiros remando canoas compridas escavadas em um tronco de árvore em águas cor de esmeralda ao pé de vulcões expelindo fumaça. Especialmente tocante era uma série de galeões magnificentes de velas pretas do infame pirata Bugi, que ainda navegava pelos mares do arquipélago e que aterrorizara tantos primeiros navegantes europeus que, ao voltar para casa, amedrontavam os filhos. Comportem-se, ou os piratas de Bugi virão pegar vocês. Ah, como aquelas imagens inflamaram a minha alma. A história e as lendas daquele país representam uma cornucópia de imagens maiores que a vida, deuses furiosos, dragões de Komodo, sultões tribais e antigas lendas que muito antes do nascimento de Cristo já atravessavam as montanhas asiáticas, passando pelos desertos persas e chegando até o Mediterrâneo para se incrustarem nos recônditos mais profundos da nossa psique coletiva. Os próprios nomes das suas ilhas fabulosas, Java, Sumatra, Bornéu, Sulawesi, seduzem os nossos pensamentos. Ali estava uma terra de misticismo, mitos e beleza erótica, um tesouro fugidio visto mas nunca encontrado por Colombo, uma princesa cortejada mas ainda assim nunca possuída pela Espanha, pela Holanda, por Portugal, pelo Japão, uma fantasia e um sonho. As minhas expectativas eram elevadas, e acredito que eram semelhantes às dos grandes exploradores. Assim como Colombo, eu devia ter sabido moderar as minhas fantasias. Talvez eu pudesse ler adivinhado que o farol sinaliza para um destino que nem sempre é aquele que imaginamos. A Indonésia oferecia tesouros, mas não era o cofre de panaceias que Ku estava esperando. Jakarta, no verão de 1971, era chocante. A beleza com certeza estava presente. Lindas mulheres exibindo sarondes coloridos, jardins luxuriantes com flores, tropicais em pleno fulgor, exóticas dançarinas balinesas, táxis em bicicletas com cenas fantasiosas com todas as cores do arco-íris pintadas nas laterais dos assentos altos, onde os passageiros se reclinavam em frente do condutor ciclista, mansões coloniais holandesas e mesquitas com minaretes. Mas havia também um lado feio, trágico da cidade, leprosos ostentando cotos ensanguentados em lugar de mãos, meninas oferecendo corpo em troca de poucas moedas. Os canais holandeses antes esplêndidos haviam se convertido em fossas sanitárias, choupanas de papelão onde famílias inteiras viviam e entulhavam as margens dos rios enegrecidos, buzinas ensurdecedoras e fumaças sufocantes. O belo e o feio,
o elegante e o vulgar, o espiritual e o profano. Essa era Jacarta, onde o sedutor aroma de cravo da Índia e florações de orquídeas procuravam se sobrepor ao miasma do esgoto a céu aberto. Eu já vira muita pobreza antes. Alguns dos meus colegas de classe de New Hampshire viviam em cabanas de aglomerado sem água quente e chegavam à escola usando paletós fininhos e tênis puídos em dias de inverno com a temperatura abaixo de zero, o corpo carente de um banho, recendendo a suor velho e estrume. Eu viverá em casebres de barro com os camponeses, andinos cuja alimentação consistia quase sempre de milho seco e batatas, e onde às vezes parecia que um recém-nascido teria mais probabilidade de morrer antes de completar o primeiro ano de vida. Eu tinha visto pobreza, mas nada que me preparasse para Jacarta. A nossa equipe, é claro, ficou aquartelada no hotel mais extravagante do país, o Hotel Intercontinental Indonésia, propriedade da Pan American Airways. Como o resto da cadeia intercontinental espalhada pelo mundo, ele atendia aos caprichos gastronômicos e acomodatícios de estrangeiros endinheirados, especialmente executivos de companhias petrolíferas e as suas famílias. Na noite do nosso primeiro dia, o nosso gerente de projeto Charlie Lingotti nos proporcionou um jantar no luxuoso restaurante no andar superior. Charlie era um perito em guerra, dedicava a maior parte do seu tempo de folga à degustação de livros de história e romances históricos sobre grandes líderes militares e batalhas. Ele era o modelo ideal do soldado de gabinete em favor da guerra do Vietnã. Como de costume, nessa noite ele usava calça de brinca-aqui e camisa de mangas curtas também de brinca-aqui com dragonas no estilo militar. Depois de nos dar as boas-vindas, ele acendeu um charuto. A boa vida. Ele suspirou, erguendo a taça de champanhe. Nós o acompanhamos. A boa vida. As nossas taças tilintaram, a fumaça do charuto revoluteando ao seu redor. Charlie correu olhar pelo salão. Seremos bem paparicados aqui, disse, inclinando a cabeça de modo aprovador. Os indonésios vão nos tratar muito bem, assim como o pessoal da embaixada americana. Mas não vamos nos esquecer de que temos uma missão a cumprir. Ele baixou o olhar para um punhado de cartões de anotações. Sim, estamos aqui para desenvolver um plano geral para eletrificação de Java, a terra mais populosa do mundo. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. A expressão dele tornou-se séria. Ele me fez lembrar de George C. Scott interpretando o General Patton, um dos heróis de Charlie. Estamos aqui para conseguir nada menos que salvar este país das garras do comunismo. Como vocês sabem, a Indonésia tem uma longa e trágica história. Agora, no momento em que está pronta para se lançar no século XX, será testada uma vez mais. A nossa responsabilidade é assegurar que a Indonésia não se despegada dos seus vizinhos do norte, Vietnã, Camboja e Laos. Um sistema de eletrificação integrado é um elemento-chave. Esse, mais do que nenhum outro fator isolado, com a possível exceção do petróleo, irá assegurar que o capitalismo e a democracia imperem. Falando em petróleo, continuou ele, deu outra baforada no seu charuto e virou de passagem 2 cartões de anotações sobre a mesa. Todos sabemos quanto nosso país depende do petróleo. A Indonésia pode ser um importante aliado nosso quanto a esse aspecto. Portanto, enquanto desenvolvem esse plano geral, por favor façam tudo quanto puderem para se assegurar de que o setor petrolífero e todos os outros que o atendem, portos, oleodutos, empresas construtoras, recebam tudo de que provavelmente precisam no que diz respeito à eletricidade por toda a duração desse plano de 25 anos. Ele ergueu os olhos dos cartões de anotações e olhou diretamente para mim. É melhor errar para mais do que subestimar. Você não quer o sangue das crianças indonésias, ou o nosso próprio nas suas mãos. Você não quer que eles vivam sob a foice e o martelo ou a sombra da bandeira vermelha da China. Quando me deitei na minha cama naquela noite, bem no alto da cidade, seguro na minha luxuosa suíte de primeira classe, formou-se na minha mente uma imagem de Claudine. Os seus sermões sobre dívida externa me assombraram. Tentei me confortar recordando as lições aprendidas nos meus cursos de macroeconomia na faculdade de administração. Acima de tudo, disse para mim mesmo, estou aqui para ajudar a Indonésia a renascer depois de uma economia medieval e assumir o seu lugar no moderno mundo industrial. Mas eu sabia que na manhã seguinte, quando olhasse pela minha janela, para além da opulência dos jardins, piscinas do hotel, veria a infinidade de telhados de favelas espalhados por quilômetros. Eu saberia que bebês estavam morrendo ali por falta de alimento e água potável, e que crianças e adultos da mesma maneira sofriam com doenças horríveis e viviam em condições terríveis. Agitando-me e revirando-me na cama, eu achei impossível negar que tanto Charlie quanto qualquer outro da nossa equipe estivessem ali por razões egoístas. Estávamos promovendo a política externa e os interesses corporativos americanos. Éramos movidos mais pela ganância de lucros do que por algum desejo de tornar a vida melhor para a imensa maioria dos indonésios. Uma palavra formou-se nos meus pensamentos: corporatocracia. Eu não tinha certeza se a ouvirá antes ou acabará de inventá-la, mas ela parecia caracterizar perfeitamente a nova elite que tinha se decidido a tentar governar o planeta. Isso era quase uma fraternidade de cavaleiros justos constituída de uns poucos homens com objetivos comuns, e os membros da fraternidade mudavam de posição com facilidade e geralmente entre as diretorias de corporações e cargos no governo. Ocorreu-me que o presidente do Banco Mundial naquele momento, Robert M. McNamara, era um exemplo perfeito disso. Ele trocara o cargo de presidente da Ford Motor Company pelo de secretário de defesa sob os presidentes Kennedy e Johnson, e agora ocupava o posto mais elevado da mais poderosa instituição financeira do mundo. Também compreendi que os professores da minha faculdade não haviam entendido a verdadeira natureza da macroeconomia, que em muitos casos ajudar uma economia a crescer apenas torna aquelas poucas pessoas que se sentam nos postos mais elevados da pirâmide ainda mais ricas, enquanto não faz nada por aquelas na base a não ser empurrá-los ainda mais para baixo. Na verdade, promover o capitalismo geralmente resulta em um sistema que lembra as sociedades feudais medievais. Se algum dos meus professores soubesse disso, não admitiria, provavelmente porque as grandes corporações e os homens que as controlam fundam faculdades,